Eu acredito que seria muito interessante você também assistir um vídeo nosso onde eu falo sobre congruência mental, porque vai complementar em muito aquilo que eu tenho para falar para vocês aqui hoje. Mas basicamente, para quem não sabe o que é congruência mental, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples aqui para poder passar satisfatoriamente os conceitos que eu preciso aqui para todos. Se você tem uma postura onde você tende a ficar com os ombros fechados e olhando para baixo, naturalmente com o tempo você vai se tornar uma pessoa mais introspectiva, até o ponto de passar a um processo depressivo. Isso por causa da congruência. O que é isso? Aquilo que a sua mente percebe no seu corpo, ela tenta fazer os seus sentimentos tornarem-se congruentes com aquilo que ela vê no seu corpo. Então, por exemplo, se a sua mente ela vê um corpo retraído, ela vai tentar deixar as suas emoções congruentes com o seu corpo. Ou seja, você vai começar a se sentir triste, você vai começar a se sentir para baixo. Preste atenção agora. Muito cuidado com algo que, muito embora seja importante para os dias de hoje, mas a gente tem que ter muito cuidado para, em vez de algo que vai nos trazer um benefício, não um benefício, mas uma arma apontada para a sua cabeça. E sobre o que eu estou falando? Disso daqui. A máscara que a gente tem que usar hoje em dia por conta do vírus. Por que ela pode se tornar uma arma apontada para a nossa cabeça e como isso pode acontecer? Por exemplo, imagine que você está conversando com uma pessoa porque você quer convencê-la de algo. Existe uma linguagem corporal que é muito clara para todo mundo. Se você está tentando explicar alguma coisa para a pessoa e a pessoa começa a assumir essa postura aqui, tá claro que essa pessoa não está engolindo nada do que você está falando. Então o que é que acontece? O seu cérebro, ele percebe aquilo. Então começa a lhe faltar palavras, porque o seu cérebro percebe que o outro não está aceitando o que você está falando. Da mesma maneira, isso é uma aplicação na prática e de forma inconsciente da congruência mental. Hoje em dia, todo mundo está usando isso aqui, mas a imensa e esmagadora maioria das pessoas não sabe como usar isso aqui para não se tornar uma arma contra si mesmo. Quando você vê alguém usando uma máscara, o seu cérebro começa a trabalhar para identificar a informação que ele está recebendo a partir daquela máscara que você vê o outro usando. Então, uma simples máscara passa a lhe transmitir mentalmente uma informação sobre o outro. Primeira informação: eu não falo. Então, naturalmente, se você vê alguém usando máscara, você já sente uma certa... Você já sente como se fosse um campo de força invisível. Você já se sente dissuadido de se aproximar daquela pessoa. E pior, de falar com aquela pessoa. Porque se ela está lhe transmitindo a ideia de que ela não fala, o seu inconsciente vai dizer para você: não fale, ela não fala. Só que lembre de uma coisa, você também está usando a máscara, então você vai dizer a mesma coisa para ela. A mente dela vai dizer para ela a mesma coisa que a sua disse para você. É por essa razão que as pessoas, hoje em dia, e isso é inegável, não tem aqui quem possa me dizer o contrário, que as pessoas, nos dias de hoje, ano de 2020, estão cada vez mais sérias, introspectas, sisudas, caladas. Você tem que usar isso aqui? Tem que usar. Porém, usar a máscara não significa dizer que você tenha se tornado uma pessoa antissocial.
É isso que está acontecendo com as pessoas. Se fosse só isso, já seria muito, mas não é só isso. O problema é que, de tanto diariamente você lidar com esse tipo de informação mental, você de fato acaba se tornando uma pessoa tão antissocial e nem chega a perceber isso, que o simples ato de você chegar, ligar para a pessoa, dizer um bom dia, você não faz mais. E pior do que isso, o uso da máscara fez com que as pessoas se tornassem julgadoras. Querem ver? Eu vejo muita gente agora colocando o perfil do WhatsApp, enfim, a foto delas mesmas usando máscara. Bem, eu queria dizer para essas pessoas, eu estou até agora falando de máscara, por que eu não estou usando máscara? Todo mundo tem que ser consciente o suficiente e responsável o suficiente para saber que isso é necessário. Mas não adianta eu dar uma de engraçadinho aqui, usando máscara, sabendo que eu estou aqui nesse ambiente sozinho, não vou contaminar ninguém e nem você que está me assistindo. Porque um aviso aos navegantes, eu falar com você aqui através de um vídeo não lhe contamina. Não faz você se contaminar com vírus. É por isso que eu não estou usando máscara. Mas isso não deveria ser óbvio? Deveria. Por que deixou de ser óbvio? Porque a mente das pessoas começou, se elas perceberem, a ser trabalhada de uma tal maneira que elas se tornaram duras, fechadas, silenciosas, introspectivas ao extremo e julgadoras. Tem que usar máscara? Use. Mas não esqueça que do seu lado e ao seu redor existem seres humanos. E muitos desses seres humanos que estão ao seu redor lhe amam. E você age de todas essas maneiras que eu falei com pessoas que lhe amam, que convivem com você. E muitas vezes precisa só de um toque de carinho, que é outro problema que a gente está enfrentando hoje em dia. Muitas vezes está próximo de você alguém que está no estado avançado de depressão e a única coisa que ela precisa de você é: fulano, tô com saudade, fulano, eu te amo. E o mínimo que as pessoas poderiam fazer, estão deixando de fazer, porque a congruência mental faz com que o seu cérebro trabalhe para que você torne-se congruente com aquilo que ele está percebendo, tanto em você quanto ao redor. Uma coisa é proteger-se de um vírus, outra coisa é isolar-se do amor. Muita paz a todos e que Deus, o nosso Criador, continue abençoando todos nós.